Olá, pessoal! Sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários que estamos trabalhando aí sequencialmente o livro Pão Nosso, cada capítulo com sua historinha. No capítulo 44, diz respeito ao item e tema curas. Tem uma passagem do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, versículo 9, que Jesus fala: "E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus." É uma recomendação do Cristo para nós tentarmos, de acordo com as nossas limitações, levar o remédio espiritual a quem precisa. E o remédio espiritual é fé. Por isso que Jesus fala a respeito do reino de Deus. No episódio passado, lá no capítulo 43, intitulado Boas Maneiras, no finalzinho, fazendo um gancho já para esse capítulo de hoje, eu questionei o seguinte, sobre os nossos processos de cura. Se a gente está passando por um processo de cura, se alguma perspectiva de sofrimento a gente ainda vive, uma marca da vida, uma cicatriz, e eu referenciei duas minhas, né? Que foi o luto da minha avó, que eu acho que desencarnou em 2004, e uma dor de cotovelo que eu tive há um certo tempo. No luto da minha avó, eu pensei que minha vida não ia ser mais a mesma. Minha vida perderia o sentido. Eu era muito ligado à minha avó, muito ligado à minha avó. E ela teve um processo de câncer, num processo de metástase, o corpo indo se debilitando, eu não era espírita na época, pensando que tudo iria se resolver, e chegou a notícia lá do desencarne. Para mim, foi como se não tivesse chão. Eu recebi a notícia dentro do carro. Foi como se não tivesse mais chão. Né? Tudo ficou preto e branco, assim. Perdi o colorido da vida, foi um choro, foram 2, 3 dias sem dormir, mas recuperei. Passa um tempo, tive uma grande dor de cotovelo, que dói em todo canto, mesmo no cotovelo. Né? E, novamente, pensei que a vida seria difícil. Mas, conforme Emmanuel registra aqui, nada melhor do que um dia após o outro. E Jesus, além de nos recomendar proporcionarmos a cura às pessoas, ele nos adverte sobre o processo de cura espiritual. E se a gente passa por algum processo de dificuldade hoje, tenhamos na mensagem do Cristo um lenitivo, como se fosse um remédio espiritual que para hoje nos desse uma espécie de anestesia, fosse uma espécie de analgésico, não tira a dor, mas meio que suspende. Pensemos, por exemplo, no princípio da imortalidade da alma e da pluralidade das reencarnações. Jesus tem uma cura que eu acho linda, linda, que é a cura da filha de Jairo, descrita por Mateus Evangelista. E eu vou contar aqui esse contexto dessa cura, porque tem uma cura lá, na ida para a casa da filha de Jairo, que às vezes a gente esquece, que era a cura da mulher com hemorragia que tinha aí há 9 anos. Jesus estava nas turbas é multidão, caminhando com as suas pregações, e muita gente, desde sempre a multidão seguiu Jesus. E Jesus sentiu uma pessoa ali tocando, mas não de palpar, porque todo mundo se acotovelava para tocar no Cristo. Mas como Jesus percebe o nosso psiquismo, ele percebeu um tom de muito desespero. Aí parou e disse, alguém me tocou. Aí os discípulos se entreolharam, Jesus, a gente está na multidão. Então assim, as pessoas estão esbarrando na gente. E o Cristo, procurando o psiquismo de quem sofre, disse, alguém me tocou com viés de muito sofrimento. E ficou ali aquela situação, e surge uma mulher, Senhor, já não tenho mais o que fazer. Há praticamente 9 anos convivo com a hemorragia, já gastei de tudo, já fui a todos os médicos, adaptando o exemplo para a linguagem de hoje. Mudei até de plano de saúde para fazer um tratamento e não consegui. Aí Jesus começa a conversar com a mulher e toca aquele ser. Toca o ser, tanto na perspectiva de magnetismo do corpo, como principalmente na espiritual. E a mulher, ela percebe uma certa mudança na sua estrutura orgânica naquela hora, na conversa com Cristo. E ela percebe, Senhor, será que realmente eu fui curada? Eu estou percebendo uma melhora.
Aí Jesus olha, deve ter aberto um sorriso. Nossa, eu penso muito no sorriso do Cristo. Deve ter aberto um sorriso e disse, mulher, vai, que a tua fé te curou. E segue as andanças. E uma pessoa chamada Jairo, um chefe de uma sinagoga, um líder religioso, interpela o Cristo. Cristo, eu estou com minha filha praticamente dada como morta. Me ajuda. Aí Jesus chama só alguns discípulos e diz, vamos lá na casa dele. Sério, Jesus? Diante dessa multidão, sério, vamos lá, porque quem precisa de sofrimento, o meu evangelho é disponível. E foram lá à casa da filha de Jairo, na verdade a casa de Jairo, né? E Jesus chega e ali transforma aquele sofrimento em uma fé rediviva. A filha de Jairo, que já estava desenganada pela ciência da época, revive, ressurge, continua a sua vida. E na cura da filha de Jairo, o que é que eu acho incrível? São 4 personagens. O Cristo, Jairo, a filha de Jairo e qual a outra? 5 segundos para você responder. A mãe. Que o sofrimento da mãe muitas vezes é silencioso. A mãe que muitas vezes chora na madrugada, chora no banho, chora cozinhando. A mãe que chora no trabalho, a mãe que chora na volta do trabalho, a mãe que tanto torce para o desenvolvimento do seu filho. E na cura da filha de Jairo, nós temos a solitude da mãe. Porém, temos também a solicitude do Cristo, que nos procura diariamente para nos oferecer uma cura espiritual da vida em abundância. Vejamos alguns recortes de Emmanuel. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar o reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à disposição da experiência edificante da Terra. Nós temos 2 tipos de enfermidade, pessoal. Certamente a enfermidade corporal, a doença que eventualmente nos atinge, como por exemplo foi o câncer da minha avó, e temos também a perspectiva da doença espiritual, ou as doenças também, ou não, e as doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma, né? Que nós temos em Jesus, o nosso Salvador, uma espécie de retiro espiritual, uma espécie de manta, de guarda-chuva, que nos proteja aí de dias chuvosos. As curas do Cristo são as curas da carne, assim como foi da mulher com a hemorragia, assim como foi a cura da filha de Jairo, mas também a cura espiritual, como foi a cura de Pedro, como foi a cura de Paulo. Observemos ou tentemos observar no nosso próximo não o erro que ele comete, que muitas vezes se replica. Tentemos observar no próximo o potencial divino que ele é, assim como nós somos. Curar o outro, na perspectiva da matéria, diz respeito à compra de medicamentos, por exemplo. Mas como estamos em uma conversa espiritual e espírita, nos referimos à cura do Evangelho. O Evangelho é um porto seguro. O Evangelho pode funcionar como se fosse um band-aid, não sei nem se ainda existe hoje, né? A gente se cortava quando era pequeno, quando era criança, e passava ali um band-aid. Então nós
temos no Evangelho uma possibilidade de cura de si. Se você, porventura, passa por um processo de autoculpabilização, saiba que você não errou de propósito. Eu não erro de propósito. Nós erramos pelas nossas convicções. E muito embora não possamos voltar atrás numa máquina do tempo, temos a eternidade para nos corrigir. E Jesus é o nosso Salvador que nos abre aí e nos oferece inúmeras possibilidades de cura. Que possamos nos curar e dar oportunidades de cura para o outro. Um abraço e até a próxima no capítulo 45, intitulado Quando Orardes. Dever de casa. Qual foi a oração que mais te marcou? Um momento que você fez uma prece, uma oração, que é a mesma coisa, prece e oração, que até hoje lembra. Pai, estava passando por uma dificuldade naquela época, me recorri a Deus e estou aqui contando história aos trancos e barrancos. Mas conversamos sobre isso no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.